Queridos, a paz de Cristo, por bondade assentai-vos. Quero agradecer ao Senhor por sua bondade para comigo, pela dádiva que concede-me poder hoje estar neste santuário convosco, celebrando o seu precioso nome e podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado por tudo, e eu quero externar meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do apóstolo Joadson Mota, pela bispa Débora, pelo carinho para comigo, por me acolher hoje aqui, estendendo as mãos sacerdotais, ministeriais e abençoando-me no dia de hoje, permitindo-me servir a Jesus debaixo de vossa autoridade espiritual, e eu rogo aos céus que venham recompensá-los, dando saúde e longevidade, e onde continuares colocando as mãos, continue havendo crescimento, expansão do reino de Deus, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha honrá-los muitíssimo cada vez mais, e que a bênção do Senhor vos sejam multiplicada. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Quero registrar a presença do Bruno, do Alex, são os companheiros que têm cooperado e ajudado-me nos momentos que eu tenho caminhado neste solo. Antes de eu fazer uma ministração da palavra de Deus para o vosso coração, quero apresentar algo para vocês que vão revolucionar a vossa vida, gerar uma metamorfose no teu homem interior e ao mesmo tempo uma probabilidade de produzir um grande milagre na sua constituição tríplice, ou seja, tanto no seu espírito, alma e corpo, e também trazer respostas para a sua vida e simultaneamente produzir cura no solo da sua alma. Eu estou falando de alguns livros que eu trouxe hoje para abençoar a sua vida, dentre eles este aqui, Tira Minha Alma da Prisão. Eu trato de uma depressão profunda de Davi. A depressão, ela é uma doença covarde, e não julgue uma pessoa que está em depressão. Uma pessoa em depressão, ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, mas também não viva fantasiado nos seus rótulos espirituais, achando que você faz cair fogo do céu e não vai ser atingido um dia pela depressão. As virtudes espirituais não abortam a sua humanidade. Logo, cada um de nós estamos suscetíveis a isto. E um deles aqui é o próprio Davi. Aqui eu faço uma viagem na alma do Davi, e o maior adorador do ser humano e que motivou o ser humano a adorar a Deus está com a sua alma aprisionada na maior prisão de um ser humano, que não é de ferro, não é de concreto, não é de aço, é a prisão das emoções. E muitas das vezes você não canta, você não ora, você não faz o seu devocional, não é porque você está desviado, não é porque você não quer, não é porque você está em pecado, é porque a tua alma já é refém das suas dores. E o salmista diz isto aqui no Salmo 142. Em desespero ele grita: tira a minha alma da prisão, para que eu volte a louvar o teu nome. Ou seja, ele não louvava mais porque a alma estava aprisionada. E aqui você vai entender um pouco um dos capítulos aqui, a alma e a colcha de retalho. É uma comparação entre a alma e a colcha de retalho. Essa nova geração não sabe o que é uma colcha de retalho, mas quem veio da antiga, como o apóstolo falou aqui,
que eu vi a minha avó colhendo das costureiras pontinhas, resto de tecido, e após o almoço, terapeuticamente, sem saber, fazia pano de prato, toalha de mesa, toalha de rosto e também colchas de lençóis. Depois de pronto, todo mundo queria comprar, achava maravilhoso, mas era uma junção de pedacinhos de retalhos costurados um no outro. Assim é a nossa alma. Olham para nós, nos vê sorrindo, pregando, mas não sabe o quanto a nossa alma está costurada por dentro. Esse livro tem ajudado muita gente. Outro livro que eu quero sugerir para você é esse aqui, Superando os Getsêmanes da Vida. Getsêmanes é símbolo de cálice de sofrimento. Eu trato de uma reação depressiva do homem Jesus. O homem Jesus teve reação depressiva, a reação da síndrome do pânico. Como que Jesus saiu disso? Jesus superou suas dores, falando da sua humanidade. Nós hoje estamos num contexto de heroísmo, de super-homens, de mulheres maravilha, de homens tentando ser homem de ferro e que não tem habilidade para falar das suas dores, do que está acontecendo por dentro, não pede ajuda e fica se maquiando no seu machismo. Jesus desconstrói tudo isso. Jesus vai mostrar que a metodologia terapêutica jamais é usar a divindade, e sim usar a sua humanidade. Por quanto mais divino você tentar ser, mais você vai estar reproduzindo a natureza de Satanás. Mas quanto mais humano você for, você vai estar reproduzindo a natureza do divino. Porque a sociedade hoje não quer mais Deus. A sociedade hoje quer pessoas que sejam totalmente humanas. Então, dentro da sua casa, você não quer um super-homem, você quer um ser humano. Você não quer uma mulher maravilha, você quer um ser humano. Você quer gente, você quer pessoas. E Jesus vai ensinar isso. Jesus passou 3 anos falando para os discípulos: eu sou, eu sou, eu sou. Mas quando aflorou as dores emocionais, as crises depressivas, ele reúne Pedro, Tiago e João dentro de Getsêmanes para dizer: senta aqui, eu não quero nada de vocês, eu só quero vocês, e eu preciso falar das minhas dores. Aí Jesus vai dizer: a minha alma está profundamente triste, estou com medo, estou com pavor. Jesus entende que pessoas curam pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vivo um luto, e aqui eu falo um pouco da minha dor. Tem um capítulo, quando Deus me escolheu para beber o cálice do sofrimento por 10 anos. E 10 anos é o tempo cronológico, porque depois que você bebe e você vive o óbito, quando Deus pediu meu filho como oferta, a dor do luto ela é constante. E você vai entender um pouco aqui como que você é um filho, o pai te serve o próprio cálice do sofrimento, e você ainda olha para ele e diz: obrigado por esse cálice, eu te amo, tu és o meu pai amado. Isso aqui vai lhe possibilitar isso. Outro livro muito interessante, como é um trabalho de homem, você não pode ficar sem este livro, Abrindo o Coração para não morrer do coração. Por que que nós temos pessoas apodrecendo por dentro? Por que que temos o alto nível de AVC, idealismo suicida e pessoas que estão tirando a vida? E eu ia dar um dado aqui, mas eu não vou falar. Por que isso? Porque pessoas estão se trancando em si mesmo. Homens, por causa de um conceito machista, que a sociedade ensina que homem não chora. Dentro de casa, quando criança ia chorarmos, o pai e a mãe engolem o choro.
Em sala de aula, a professora engole o choro e fazia a gente se trancar em si mesmo. Jesus desconstrói tudo isso. Jesus era a única pessoa que podia se trancar em si mesma e não se trancou. Você nunca vai ver escrito na Bíblia que Jesus sorriu, mas você vai ver 2 vezes que ele chorou. Jesus fazia das lágrimas a metodologia terapêutica para jogar tudo que é tóxico para fora, para fazer uma higienização de si mesmo, para ficar de bem com a vida, com Deus e consigo mesmo. Não é vergonhoso teu filho te ver chorando, porque isso não é sinônimo de fraqueza, porque os covardes se escondem, os fortes falam das suas dores, choram e pedem ajuda. E Jesus vai ensinar isso. Jesus não escondeu suas lágrimas, e a multidão o viu chorando. E você precisa entender que por mais poderoso que você seja na fé, você nunca será uma divindade nem um anjo. Você sempre continuará sendo de carne e osso. Abra seu coração. Não faça dele um depósito de lixo tóxico. Não morra aos poucos. Não apodreça por dentro. Jogue tudo para fora. Grite. Peça socorro. Fale. Ponha para fora. Porque assim você está dizendo: eu quero viver um pouco mais. Jesus ensina isso. Esse livro tem ajudado muita gente. E este aqui eu escrevi agora recentemente, no meio da dor do luto. Isso aqui é um paradoxo. Por que Deus permite Satanás tocar em você? Há um decreto no Novo Testamento que o inimigo não lhe toca. Mas em Jó 2,7, Deus autoriza Satanás tocar em Jó. Não há nenhuma contradição nos 2 versículos. É Deus ensinando a vontade soberana e vontade permissiva. Satanás não tem autonomia de tocar no Filho de Deus, mas isso não significa que ele não venha tocar. E quando Deus permite ele tocar, ele toca. Jesus disse a Pedro: Satanás veio pedir autorização para se andar contigo, porém eu roguei por ti e não foi autorizado. Paulo disse: o mensageiro de Satanás me esbofeteava todo dia. Como é isto? Punição? Injustiça? Ou crédito? Ou investimento? Nós só fomos ensinados a crer em Deus, mas ninguém nunca nos ensinou que Deus crer na dimensão da nossa fé. E Deus crê tanto na dimensão da nossa fé, que Deus autoriza o diabo tocar em nós. Porque Deus acredita tanto nessa fé, que Deus diz: eu sei que Ele é capaz de passar por tudo isso e não negará o meu nome. Porém, no final eu viro o jogo. Eu envergonho Satanás diante do meu servo e honro com porção dobrada. Quem vive a dor do luto, esse livro vai lhe ajudar muito, muito na dor do luto. E por fim, você que quer ser um obreiro eficaz, um pregador eficaz, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é um livro de sermão, não é exegese, não é hermenêutica, não é um livro de esboço, é um estilo de vida. O que é o pregador? O pregador não prega no púlpito. É o pré-púlpito, no púlpito, pós-púlpito. O pregador não prega com a voz, ele prega com os pés. Chamado, vocação, separação, estilo de vida, apresentação, uma série de realidades.
E esses livros estarão à sua disposição. E você pode, se for levar o kit, ainda pode parcelar no cartão aí 3 vezes. Essa voz vai passar, essa tosse vai passar agora, quando eu começar a pregar. E abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro dos Gênesis. Abra sua Bíblia no livro dos Gênesis. Capítulo 22. Quando você achar o capítulo 22, diga graças a Deus. No 22, olhe para o versículo de número 8. Para o versículo de número 8. Se você achou, diga aleluia. E diz a Bíblia: e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim ambos caminharam juntos. Amém? Olhe novamente para esse versículo. Vê se ele está assim. E disse a Abraão. Está escrito isso na sua Bíblia? Agora, o que Abraão vai dizer? Só quem conseguiu almoçar. Só quem conseguiu almoçar. O que Abraão vai dizer? Então diga: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. É sobre essa declaração de Abraão que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. Agora, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar nas entrelinhas aqui. Primeiramente, eu quero mostrar a metodologia para vocês que eu vou utilizar nesse texto para fazer uma ministração para o vosso coração. Hoje, como eu trabalho é voltado a uma temática masculina, o Abraão será o nosso referencial aqui. A minha proposta à luz da Bíblia é convidá-los a fazer uma viagem no homem interior de Abraão, penetrar na sua alma, no seu espírito, para poder entender o que levara ele fazer esta declaração. O que está acontecendo de real no interior de Abraão. Você vai perceber, à luz da Bíblia Sagrada, que Abraão está vivenciando uma das dores mais imensuráveis que um ser humano possa vivenciar na face da terra. E se você fizer uma analogia com a dor do parto, essa dor é mais imensurável do que a própria dor do parto. Na verdade, só tem uma pessoa que possa entender a dimensão desta dor na sua plenitude, e esta pessoa é o próprio Deus. Porém, Ele permite, numa regência de um propósito, que o ser humano venha vivenciar esta dor para uma dinâmica de uma realização, de um cumprimento tanto profético, quanto também para uma realização de um grande propósito, para levar esta pessoa a uma nova dimensão de vida. É nesta viagem que a gente vai entender um pouco como são as circunstâncias da vida que Deus traça para cada um de nós. Como que a gente vai vivenciar coisas que nós não pedimos, que nós não planejamos, que nós não projetamos,
E Deus nos leva a uma circunstância e a gente vai se sentir diante das barreiras da impossibilidade, num beco sem saída, e quando olhamos naturalmente, não existe mais nenhuma possibilidade, e a gente se vê totalmente impossibilitado, e é nesta revisão ou visibilidade da impossibilidade, ou a gente desiste, ou a gente entra na dimensão da fé. Por outro lado, a gente vai visualizar aqui a metodologia divina, como Deus age diante de reações, expressões comportamentais, exercício da fé, quando tudo sinaliza o contraditório. Age na alma que vai nos dar uma projeção para poder olhar para o mesmo e poder visualizar a nossa imagem impressa nele e olhar para cada um de nós e ver a imagem de Abraão impressa em nós. Mas ao mesmo tempo, Abraão vai nos dar segredos, fertilizantes, mecanismos, como devemos nos comportar quando a espada, e eu estou usando uma linguagem figurativa, ela está entrando no nosso peito e a gente está sangrando e a gente não aceita a morte, a queda, o fracasso, a derrota. Abraão vai nos ensinar isto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estamos diante do capítulo 22 do livro do Gênesis. É um capítulo riquíssimo. Você provavelmente já ouviu uma série de ministrações, de pregações sobre o sacrifício de Isaac, sobre a oferta de Isaac, sobre essa temática. Mas a minha objetividade não é trabalhar em si o sacrifício de Isaac, mas é o interior desse pai, o interior deste homem, o impacto da dor instalada dentro dele. É isso que a gente vai visualizar aqui, e a sua metodologia comportamental para poder administrar esta dor, para poder amenizar um
daria à luz a um filho e seria mãe de filhos. Sara está por trás da cortina ouvindo a conversa e começa a sorrir dizendo: eu e o meu velho, está escrito isso na Bíblia, ainda teremos deleite. O Senhor a repreende e ela diz que não estava rindo, e o Senhor estava rindo, e ainda diz para ela: por acaso alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Aí Deus ratifica a promessa e diz assim: no ano vindouro eu virei a ti, porque tu conceberás e darás à luz a um filho. Abraão está em média a 80 anos de idade. Aí chegamos em Gênesis 21. Abraão está com 100 anos de idade e Sara está com 90 anos de idade, e vai acontecer uma série de milagres. Eu nem vou entrar nesse campo dos milagres na estrutura biológica, porque Abraão vai coabitar com Sara aos 99 anos de idade, Sara aos 89 anos de idade, e vai ter um milagre de transformação na estrutura biológica de Abraão, onde o que Deus disse em Gênesis 17, eu sou El Shaddai, a raiz de El Shaddai, uma delas é o Deus das mamas ou da fertilidade, era Deus anunciando: eu vou te dar fecundidade, virilidade. E aos 99 anos ele coabita, e a sua virilidade é jovial. Tem outro milagre, que Sara aos 89 anos naquele dia estava ovulando. E tem outro milagre, que o ser humano, na potencialidade da sua virilidade, em prática da sua masculinidade, ele libera em média de 200 a 400 milhões de semente. E desses milhões de semente, ali tinha o DNA profético, o DNA messiânico, ali era Isaac. Não quero nem falar do processo gestacional de Sara aos 89 anos de idade. Enfim, aos 90 anos de idade, Gênesis 21, Sara entra em trabalho de parto. Olha, não tinha ultrassom, mas ela já sabia o sexo. Abraão já sabia o sexo, porque Deus já havia dito que era um menino. Não tinha cesariana, o parto foi normal. Agora imagine um casal aos 100 anos de idade, como no caso de Abraão, Sara aos 90 anos de idade, pegando aquele pedacinho de gente, fruto da promessa de Deus, aquele milagre, pela primeira vez, regido com a bênção de Deus. Imagine Abraão aos 100 anos de idade, percebendo, cuidando, o desenvolvimento de Isaac juntamente com Sara. Imagine Abraão aos 110 anos de idade, Isaac aos 10 anos de idade, Abraão vindo do campo e aquele toquinho de gente, papai me pega no colo. Essa geração de pais não sabe o que é isso, mas os avós sabem, porque os avós fazem com os netos aquilo que eles não fizeram com os filhos, e os avós aquilo que eles não deixaram os filhos fazer com eles, os netos fazem com toda a liberdade. Imagine isto no caso de Abraão. Aí chegamos em Gênesis 22. Os entendidos no assunto vai dizer que Isaac está entre 21 a 25 anos de idade. E de repente Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, Abraão. E Abraão, todo motivado, se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor. E na mente de Deus está um projeto chamado provação. E quando Abraão se apresenta e diz: eis-me aqui, o versículo 2 de Gênesis 22, Deus vai dizer assim: toma agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Toma agora o
teu filho. Aí Deus coloca uma vírgula e diz assim: o teu único filho. Ora, biologicamente e sociologicamente falando, Abraão não tinha apenas um filho. Abraão já era pai de Ismael também. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, por que Deus falou o único filho, mas isso para você pensar em casa, porque tudo aquilo que geramos na carne, Deus não contabiliza. Deus só contabiliza aquilo que geramos na fé, no Espírito e debaixo da bênção e da obediência dele. Aí Deus vai dizer: toma agora o teu único filho. Aí Deus vai acrescentar algo assim, diz: a quem tu amas. E Deus dá o nome a Isaac. Por quê? Porque Abraão poderia empurrar Ismael. Aí Deus está dizendo: eu não quero Ismael, eu quero Isaac. Aí Deus diz assim: vai para a terra de Moriá, para uma das montanhas que existe lá. Vai para lá. E chegando lá, oferece-o em holocausto. Está escrito isso no versículo 2. A gente ler isso, a gente tem uma ideia, mas quando você vai analisar realmente o que Deus está pedindo, Deus está pedindo uma oferta de holocausto. E uma oferta de holocausto você só vai entender quando ler Levítico 1 e Levítico 6. E a oferta de holocausto, o animal tinha que ser ferido, imolado, o sangue jorrar, depois que evacuar todo o sangue, tirar o couro do animal, depois de tirar o couro do animal, esquartejá-lo, lavar as partes íntimas, colocar no altar, para toda a carne ser torrada, para Deus aceitar a oferta. É o que Deus está pedindo para Abraão fazer com Isaac. Aí eu te pergunto: Abraão pediu filho? Abraão orou por filho? Abraão foi atrás de Deus para ter filho? Ou foi Deus que veio a ele e disse: você vai ser pai, você vai ser pai, você vai ser pai? E depois que Abraão já está todo familiarizado com Isaac, Deus diz assim: eu quero Isaac, eu quero ele em holocausto. Imagine você pai, você mãe, que você não pede filho, você não fez campanha para isso. Foi Deus que veio até você e disse: eu vou te dar, vou te dar, vou te dar. E depois que você está com a bênção na mão, está familiarizado com aquilo, Deus diz: eu quero. Sacrifique. Se é eu e você, a gente tinha 3 tendências a ouvir essa voz. Primeiro, isso não é a voz de Deus. Segundo, isso é a voz da minha consciência, estou ouvindo vozes. Terceiro, se é o capeta, é o diabo que quer roubar minha bênção. Abraão não entra por esse caminho. Se você olhar o próximo versículo, de madrugada levanta Abraão, prepara os jumentos, prepara seus servos. Agora, mãe, imagine Sara levantando de madrugada, ouvindo o movimento e perguntando a Abraão: onde você vai a esta hora da madrugada com nosso filho Isaac? O que você responderia, pai, para tua esposa, sabendo que você está indo sacrificar o seu próprio filho e ele ter que guardar isso sozinho? Você vai ver que a Bíblia vai afirmar que Abraão peregrinou 3 dias. Não tem voz de Deus, não tem ponto de destino definido, porque Deus só diz assim: vai para a terra de Moriá, porque quando chegar lá eu vou te mostrar uma das montanhas. É como se Deus falasse assim para você: filho, sai agora, vai para o Japão. Aí você perguntasse: Senhor, qual é a cidade do Japão? Pise lá primeiro. Quando você chegar lá, aí eu te mostrarei a cidade. É o que Deus faz com Abraão.
ele peregrina 3 dias, esses 3 dias têm significado, não tem voz de Deus, porque a última voz de Deus era provação. Isaac, mas o silêncio de Deus não é sinônimo da ausência da sua presença. Deus não falava com Abraão, mas estava com os seus olhos contemplando-o. A circunstância na vida que Deus não fala, porém Ele não tira os olhos. Ele só está contemplando se você vai fazer mesmo, se você vai obedecer, se você vai ser fiel até o fim. Agora preste atenção que depois de 3 dias, Abraão chega ao Monte Moriá, e no versículo 5, se você olhar o versículo 5, Abraão não deixa Isaac se despedir dos seus servos. Abraão pega os servos e diz aqui: ficai-vos aqui com os jumentos, porque eu e o moço, Abraão vai usar 3 verbos, ele vai dizer assim: iremos, adoraremos e voltaremos. Está isso escrito no versículo 5? Está escrito isso? Porém que Deus não disse isso para Abraão. Porque Abraão está dizendo: iremos, adoraremos e voltaremos. Agora outro detalhe, Deus diz: eu quero Isaac como oferta de holocausto. Você não vê nos lábios de Abraão reclamação, murmuração, perda, complexo de inferioridade. Ele está falando em adoração. Iremos e adoraremos. Ele está ferido por dentro, mas está falando em adoração. Ele não está falando em perda, ele está falando em adoração. Iremos, adoraremos e voltaremos. Aí você vai ver que para subir o Monte Moriá, Abraão pega a lenha e põe nas costas de Isaac. Ele pega o fogo, ele pega o cutelo e começa os dois subir o Moriá. E aqui que eu quero trabalhar com vocês. Aqui é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir no âmago da sua alma. É quando Isaac faz uma anamnese do culto e percebe que está faltando elementos. Aí Isaac olha para o pai e diz assim: pai, adorar o Senhor? Parafraseando: sim, meu filho. Pai, o nosso culto não está completo. Está faltando um elemento, pai. Nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí eu te pergunto, pai, mãe, o que você responderia para o teu filho, sabendo que o teu filho era o próprio cordeiro? Você diria para ele: Deus me pediu você em oferta, eu vou te sacrificar, você vai ficar morto lá em cima. Psicologicamente falando, Isaac teria umas prerrogativas. Pai, que Deus é esse? Se eu não pedir para vir o mundo, ele me coloca no mundo e depois pede para o meu próprio pai me tirar a vida. Olha os traumas. Agora, olha a situação de Abraão. De cima para baixo, Jeová olhando: vai oferecer ou não? E de baixo para cima, Isaac perguntando: onde está o cordeiro?
De cima para baixo, o Pai, Jeová, vai oferecer ou não? E de baixo para cima, Pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Se teu filho, que é teu filho, tem uma febre, já mexe com tudo. Imagine você ouvindo, onde está o cordeiro? E você olhando e vendo. É você, sem você poder dizer que é. E ao mesmo tempo você não pode negar, porque você não era capaz de gerar. Você não tinha virilidade, você não tinha vigor. E ao mesmo tempo, Pai, onde está o cordeiro? E aí, posso abrir um leque aqui? Abraão está num beco sem saída. Aí eu te pergunto, Abraão te pediu para viver isso? Abraão pediu isso? Era culpa de Abraão? Tinha diabo nisso? Ou era o próprio Deus que criou toda a circunstância? Então deixa eu lhe aplicar 3 coisas aqui imediato. Você que está num beco sem saída, sem entender nada do que está acontecendo, pare de viver alimentando esse sentimento de culpa, porque o que você está vivendo não tem culpa nenhuma sua, não é resultado de nenhuma negligência tua, você não falhou em nada. Então não fique se autoflagelando com esse sentimento de culpa. E em segundo lugar, pare de ficar terceirizando que isso que você está vivendo é o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso, porque você é filho de Deus, e Satanás não exerce controle na sua vida. Sua vida, mesmo que você não entenda nada, mesmo que a lógica humana não tenha explicação, mas a sua vida é regida por aquele que está entronizado entre os querubins e vive e reina para todo sempre. E mesmo que você não tenha explicação de nada e não esteja compreendendo nada, quem está nos bastidores do pano de fundo da tua vida, escrevendo cada detalhe de capítulo na sua história, é Deus! É Deus! É Deus! Aí voltemos a voz de Isaac dentro de Abraão: onde está o cordeiro? E Abraão olhando para o céu: oferece ou não oferece? Agora aqui olha a estratégia de Abraão. E é aqui que a gente vai extrair as lições. Abraão não nega Isaac para Deus, não diz que vai oferecer, mas também não diz para Isaac que ele é o cordeiro. Sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai olhar para o mundo espiritual e ele vai semear uma palavra profética no mundo espiritual, respondendo a Isaac dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deixa eu dizer algo aqui para você. Quando sua ótica humana visualizar o contraditório na sua vida, e que você fizer uma análise da sua vida, e você está lutando para estar em comunhão, está em obediência, está no altar agradando a Deus, mas aparentemente você está vivendo o negativo, o destrutivo, e tudo é perda. E quando tudo isso estiver acontecendo, não abra seus lábios para murmurar, não abra os seus lábios para blasfemar, não abra os seus lábios para amaldiçoar, não abra os seus lábios para culpar a Deus, não
Não abra seus lábios para se desvalorizar, para falar em perda, para falar em fracasso, para falar em prejuízo. Quando você não estiver entendendo nada, levante o peito, abra os lábios e semeie uma palavra no mundo espiritual dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui para você entender a mentalidade de Abraão. No versículo de número 2, você vai ver, tanto no versículo 1, você vai ver ali: e provou Deus a Abraão. Deus usa o verbo provar, provação. Na gramática portuguesa, provar, P-R-O-V-A-R, provar. Em momento algum Abraão fala em provação. Abraão está sendo provado, mas ele está falando em provisão. Deus está dizendo: é prova. Abraão está dizendo: é provisão. Porque Abraão está dizendo: Deus proverá. Sabe o que Abraão está ensinando para nós? Abraão está ensinando o seguinte: quando você chegar no teu limite, continue acreditando em Deus. Abraão chegou no limite dele, mas ele não desistiu de Deus, e ele continuou acreditando em Deus, dizendo: Deus proverá, Deus proverá. Ou seja, quando acabar todos os seus recursos, continue acreditando, dizendo: Deus proverá. Quando você chegar no último passo, continue acreditando, dizendo: Deus proverá. Quando tudo diz não tem mais jeito, continue acreditando em Deus, dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem um detalhe no versículo que lemos. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aí eu te pergunto: Abraão precisava de um cordeiro? Abraão precisava de um cordeiro? Sim ou não? Precisava? Sim ou não? Abraão não precisava de um cordeiro. Deus não pediu um cordeiro, Deus pediu Isaac. Quem está falando em cordeiro é Isaac, não é Deus. Aí Abraão está dizendo para Isaac: Deus proverá o cordeiro, não para mim. Eu não preciso do cordeiro. Quem precisa do cordeiro é Deus. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Agora um detalhe, deixa eu só te extrair uma lição, e eu vou liberar uma lição do que Deus vai fazer com você a partir de hoje, por essa ministração. De toda a riqueza eu vou extrair uma lição só, uma só. Abraão chega no cume do monte Moriá, levanta o altar, prepara a pedra, coloca a lenha, deita Isaac, amarra Isaac, e ele pega o cutelo, que é uma faca pontiaguda de pedra,
e ele levanta o cutelo para cumprir o que Deus falou. E Deus está contemplando tudo. Deus deixa ele levantar a mão com o cutelo, e quando ele vai abaixar a mão, quem é que vai bradar? Quem é que vai falar? Quem é que vai intervir? Quem é que vai ecoar sua voz? O anjo do Senhor. Aí o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, Abraão. Aí ele, a mesma palavra do versículo 1, ele diz: eis-me aqui. Aí o anjo diz: não faça tais coisas, não estenda a tua mão sobre esse moço, porque agora eu sei o quanto tu temes o meu nome e não me negaste o teu único filho. Isso está na Bíblia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que quando Abraão vai levantar o cutelo, o anjo do Senhor, o tempo todo o Senhor em silêncio, deixa ele preparar tudo, mas na hora de abaixar a mão, o Senhor faz uma intervenção e não deixa ele sacrificar Isaac. Então receba esta palavra: nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor Deus fará uma intervenção em teu favor. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer que o Deus dos céus fará uma intervenção em teu favor. Prepare a tua alma, prepare teu coração, prepare teu espírito, prepare a tua família, porque vem aí da parte de Deus uma intervenção de Deus em teu favor. Deus não te deu essa bênção para você destruir com as próprias mãos. Ele te deu a bênção só para testar a tua fé. Vem aí uma intervenção em teu favor. Nos momentos mais difíceis, Deus fará uma intervenção. Deus fará uma intervenção nesta família. Deus fará uma intervenção no coração desse filho, desta filha. Deus fará uma intervenção nesta empresa. Deus fará uma intervenção nesse ministério. Vem aí uma intervenção de Deus em teu favor. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer na vida de vocês. Está lá em Abraão para sacrificar, e o Senhor: não faça. Deus interviu, correto? Dá para colocar o versículo 13º aqui na tela, que eu vou encerrar com esse versículo e vou mostrar o que vai acontecer com vocês. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Então o que acontece? Abraão até então estava focado, o altar pronto, focado em Isaac. Quando Deus intervém, ele levanta os olhos e olha para trás. Sabe o que Deus está dizendo? Mude o seu foco. Tira os olhos de cima da sua dor, do seu sofrimento, da sua provação. Mude o foco. Mude o foco. Agora olha só. Eis que um carneiro detrás dele. Não era na frente, era atrás. Ele olhava para frente e não via nada. Ele só via Isaac, só via o altar, só via a prova. Mas a bênção já estava atrás dele. Agora olha, não dê glória, só olha para mim. O carneiro não estava na frente dele, estava atrás dele. Porque o fiel não corre atrás da bênção. O fiel é a bênção que corre atrás dele. Agora um detalhe.
E aqui eu encerro com vocês. Isaac fala em cordeiro ou carneiro? É cordeiro. Cordeiro é novo. Carneiro é velho. Só que vem um carneiro e não um cordeiro. Por quê? Porque Deus sempre dá além do que pedimos e além do que pensamos. Agora um detalhe, olha para esse texto. O carneiro está solto ou está amarrado pelo chifre? O carneiro não está solto, ele está amarrado no chifre, num galho. Não está solto. Abraão levou o carneiro? Tinha alguém pastoreando lá? Então quem esteve lá para amarrar esse carneiro? Sabe quem esteve lá? No ato que Abraão abriu de lábio e disse: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Por que está amarrado? Porque Deus não dá bênção desembrulhada. Toda a bênção de Deus já vem enlaçada, já vem no teu endereço. A bênção, o carneiro não foi para a casa de Abraão, não foi para Sara, foi lá para o cume do monte. Não precisa mudar de casa, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de igreja, não precisa mudar de pastor. Onde você estiver, a bênção chegará lá. Deus dará no teu endereço. Hoje dizendo, diga comigo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus te abençoe. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, fecha os corredores.